Primeira epístola de Pedro, no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 2, leremos os versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Convido a todos a fazermos uma oração para depois meditarmos sobre estas palavras do apóstolo Pedro. Senhor nosso Deus, a Ti elevamos a nossa voz em adoração, em louvor, pois, Senhor, é para Ti que realizamos este culto, é para glorificar o Teu nome. Senhor, não temos nenhum interesse em agradar os homens, mas visamos exclusivamente, em cada detalhe deste culto, agradar somente ao Senhor. Tratar, meu Deus, de todas as coisas com todo o respeito, com toda a reverência, pois sabemos que estamos perante os olhos daquele que criou o céu e a terra, e o Deus a quem deveremos de tratar logo depois que deixarmos este mundo. E a Ti, Senhor, rendemos a glória, pois a vida recebemos de Ti, e todas as demais coisas necessárias para a nossa jornada terrena. E damos graças a Deus pelo Evangelho, que nos mostra como serão as coisas depois dessa, que nos ensina como devemos nos preparar para o dia em que haveremos de deixar este mundo e então entrar para a eternidade. Abençoa-nos, Pai, para que diante dos nossos olhos esteja continuamente estas coisas. Que possamos, Senhor, meditar continuamente sobre as coisas eternas, sobre aquilo que é espiritual, sobre as coisas que os nossos olhos da carne ainda não veem, mas nós cremos por Tua palavra, que são coisas que se cumprirão em breve. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos também quanto a este tema, do qual as pessoas hoje insistem em não acreditar, em não crer, em achar que é algo secundário e desnecessário. Oh, meu Deus, que hoje os nossos corações sejam despertados e todos possamos entender por Tua palavra, com a ajuda de Deus, com o auxílio do bom Espírito de Deus, a importância de crescermos para a salvação. Oramos, Pai, rendemos louvores e glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa época muito estranha. Numa época que considera que crescer na graça e no conhecimento é algo secundário. E até muita gente hoje, atualmente, que considera que essas palavras de Pedro são absolutamente desnecessárias, que o crente não precisa se preocupar com essas coisas. No entanto, está chegando a hora em que a nossa fé vai ser provada finalmente, que será o dia da nossa partida para a eternidade. O tempo está se escoando rapidamente, nós estamos vendo os anos passar, os dias, meses, entrando, saindo, então está chegando a hora, o tempo está escoando pelos nossos dedos. E daqui a pouco nós vamos ter que nos encontrar com Deus. Não é? Então, eu tenho isso como prática de vida, eu não perco tempo com teses, ideias e teorias dos homens. Eu acho isso uma coisa desnecessária, que eu considero desnecessária é isso. Ficar discutindo teses, teologias, teorias. Não podemos perder tempo, não temos tempo para isso. Nós devemos focar naquilo que a Bíblia diz, nada mais. Nós devemos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, por meio da Escritura. Isso nós devemos fazer com muita atenção.
E algo que a Bíblia nos fala continuamente a respeito de crescimento. Nós vemos a Bíblia continuamente nos mostrando que existe um tipo de crescimento envolvido com a nossa salvação. Que salvação, em certo sentido, significa crescer. E nosso Pai Celestial, que foi quem pensou, planejou a salvação dos homens, ele quis que o crescimento nos acompanhasse na salvação por uma razão muito importante. Porque o crescimento é um ótimo método de avaliação. Você olha para uma plantação e vê se a plantação está crescendo. Pelo tempo que foi plantada a semente, o que foi plantado já germinou, já cresceu, já está num tamanho satisfatório. Porque se não cresceu, algo está errado. Alguma coisa está errada. O mesmo se aplica a um bebê. Se os pais têm um filho, criança, e dão tudo o que é necessário para que essa criança se desenvolva, mas ela não cresce, ou ela não anda, ou ela não fala, isso significa que algo está errado com a saúde desta criança. Meus irmãos, e por isso que Deus, na sabedoria de Deus, ele associou o crescimento com a salvação, para que nós pudéssemos aferir a nossa estatura espiritual, para que nós pudéssemos conferir se nós realmente estamos bem ou mal, se nós estamos crescendo e nos desenvolvendo como os crentes da Bíblia cresciam, se desenvolviam e serviam o Evangelho ou não, se estamos crentes imaturos, crentes atrofiados, crentes estagnados. Não é? Tudo isso nos é mostrado quando nós olhamos a nossa estatura espiritual. E o crescimento, ele é também uma prova de vida. Ele é um método de aferição. Dá para você saber o que está crescendo, o que não está crescendo, e saber se isso está indo bem ou está indo mal, porque está crescendo ou não. Mas o crescimento também é uma prova de vida. Quando você pega uma planta e ela permanece do mesmo tamanho sempre, ela está seca e do mesmo tamanho, o que é que você conclui a respeito dela? Ela está morta. Não há vida nela. Quando algo tem vida, ele cresce. Okay? Se há vida eterna em mim e em você, se há salvação, se a graça de Deus nos alcançou, amados, então precisa haver em nós um crescimento, um desenvolvimento espiritual. E é disso que Pedro fala na sua primeira epístola e também na sua segunda epístola. Nas duas epístolas, Pedro fala sobre isso. Inclusive, é digno de nos relembrar que Pedro encerra sua última epístola pouco antes da sua morte, exatamente dizendo isso, deixando isso para a igreja. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a glória eternamente. Amém. O último versículo da Bíblia escrito por Pedro é sobre crescimento. Então, o crescimento é algo muito importante, pois Pedro escreveu duas cartas muito sintetizadas, muito resumidas, mas o assunto do crescimento espiritual está constantemente aparecendo nessas duas epístolas de Pedro. Tanto é que hoje eu quis pregar 1 Pedro. Eu fiz duas pregações sobre 2 Pedro, falei, agora eu vou mudar, vou para 1 Pedro. E o que é que nós encontramos em 1 Pedro? Pedro falando do mesmo assunto. Crescimento espiritual. Mas, claro, antes da explicação e aplicação do texto, precisamos fazer a contextualização. Precisamos entender em qual contexto essas palavras foram escritas por Pedro. A quem Pedro dirige estas palavras? Se você voltar aqui a primeira epístola, no capítulo 1,
e você ler aí os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2, você vai ler que o apóstolo Pedro ele escreve esta carta aos eleitos, peregrinos da dispersão. Quem eram eles? Eles eram judeus convertidos a Cristo, que haviam sido dispersos, haviam sido expulsos da sua terra e lançados para o ponto, para a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles foram expulsos da sua terra. E por quê? Por que eles foram expulsos de Israel? Por que os judeus cristãos foram mandados embora da sua terra? Por causa da fé deles em Cristo. Por causa da fé deles em Cristo, uma grande perseguição se levantou contra eles. E eles foram, então, lançados para fora do país de Israel. Mas um detalhe que eu quero que você também perceba com relação ao contexto é que Pedro escreve esta carta a pessoas genuinamente convertidas. Leia o verso 3 comigo, quando Pedro diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, não há dúvidas de que Pedro escreve esta carta a eleitos de Deus, a crentes verdadeiros, pessoas que viviam em santificação do Espírito e pessoas a quem Deus Pai havia regenerado. Regenerar é nascer de novo. Esses judeus cristãos se tornaram nova criatura em Cristo Jesus e por causa disso houve uma perseguição contra eles, eles foram expulsos da sua terra. E um detalhe notório nessa primeira epístola é a ênfase que Pedro dá ao sofrimento que eles estavam enfrentando. Tanto que a palavra sofrimento é encontrada 16 vezes apenas na primeira epístola. Então eles estavam sofrendo muito por causa da fé que eles tinham em Cristo. E Pedro então escreve a carta para animar os irmãos que mesmo diante do sofrimento, da perseguição, eles deveriam continuar crescendo, progredindo na graça de Deus. Mesmo em meio à perseguição, eles não estavam isentos de crescer na graça. Eu aprendo 2 coisas muito importantes aqui. Primeiro, querido, não existe desculpa. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa. Eu não cresci na graça porque eu tinha muito trabalho. Eu não cresci na graça porque eu estava passando por tempos de perseguição do Império Romano. Não existe desculpa, não existe pretexto. A todo crente, até mesmo aqueles que estão enfrentando a mais cruel perseguição, é ordenado por Deus: cresça para salvação. Essa é a primeira coisa que você nunca deve esquecer. Você não vai poder chegar no dia que você se encontrar com Deus e tentar passar para Ele uma desculpa. Olha, eu não cresci na graça por isso. Não serão aceitas desculpas. Não é? Isso fica muito claro em 1 Pedro. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que não existe trégua com o pecado, mesmo quando estamos enfrentando períodos de perseguição. Tem gente que pensa assim, né? Eu estou enfrentando uma crise tremenda, então eu vou abrir certas concessões ao pecado, porque eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade. E Pedro diz exatamente o contrário. Pedro começa dizendo para ele: despojai-vos de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja. Gente, não tem trégua contra o pecado. Nem se você estiver no mundo, aqui no meio da grande tribulação, não há trégua com relação ao pecado. Então aprenda esses 2 pontos. Não existe pretexto para não crescer na graça. Não existe trégua contra o pecado. Por isso Pedro encoraja os crentes judeus perseguidos a abandonar toda espécie de pecados e expressar em conjunto um ardente desejo por um certo tipo de alimento,
espiritual que Pedro diz que pode fazer com que eles cresçam para salvação. Mas lembrem-se, eles já eram eleitos, eles já eram regenerados, mas isso não os dispensava de crescer para a salvação. Então, tira essa ideia da cabeça. Essa ideia de que você é eleito e regenerado, você nasceu de novo, você não precisa fazer nada. Isso é uma teoria diabólica. Isso não é verdade. Isso é um engano de Satanás. Sabe por quê? Porque aí faz com que a pessoa ache que o pecado, então, não vai trazer nenhuma consequência para ele. É isso que as pessoas pensam. Porém, diante da palavra de Deus, diante do escoamento do tempo e da chegada do fim para todos nós, não sabemos quando nem como, mas chegará o fim. Diante destas coisas, eu exorto solenemente a todos, não dê ouvidos às ideias, fábulas, teorias inventadas pelos homens. Apegue-se ao que a palavra de Deus está dizendo. Há um detalhe muito importante sobre essa primeira epístola, que eu quero só transmiti-la e partir para a explicação do primeiro versículo. Essa primeira epístola de Pedro é tida pelos estudiosos da fé cristã, há pessoas dedicadas ao estudo das cartas de Pedro, e uma dessas pessoas disse que essa primeira epístola de Pedro é o mais condensado resumo da fé e da conduta cristã que existe. Então, se alguém quer conhecer resumidamente a fé e a conduta cristã, leia a primeira epístola de Pedro. Está tudo condensado aqui. Ó. Pedro resumiu tudo em 5 capítulos. Então, em 5 capítulos, você pode saber a respeito da fé cristã e da conduta que é exigida do crente. Tudo está nesses 5 capítulos. Não é? Isso quer dizer que esta epístola, se é desta forma, e é, porque você encontra aqui todos esses pontos da fé, essa epístola está tratando dos pontos essenciais acerca da salvação. Então, Pedro, se podemos usar esse termo, ele não perde tempo com questões paralelas, com questões secundárias. Pedro foca sempre, continuamente, naquilo que é essencial. E o que é essencial? O primeiro aspecto aqui, o primeiro ponto do nosso estudo. O primeiro aspecto aqui está no verso 1. Ninguém se torna um santo passivamente. Isso é uma coisa essencial. Você está achando que você vira santo assim, sozinho, passivo? Que a santidade acontece de modo automático? Ou leia o que está escrito. Ele diz aos crentes perseguidos: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Veja que Pedro está falando aos filhos de Deus, que foram regenerados por Deus, que é exigido deles uma nova vida e uma conduta diária sem pecado. Isso é exigido deles, despojai-vos. Eles não são desobrigados disso porque estão passando por tempos de perseguição. Por isso, Pedro fornece a eles uma lista de pecados que eles nunca mais deveriam cometer. Você quer crescer para a salvação? Você quer crescer na graça e no conhecimento? Você quer se preparar adequadamente para o seu encontro com Deus? Então, escuta o que Pedro diz. Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Não é? A palavra despojar em grego aqui é tirar a roupa, despir-se. Então Pedro está dizendo que esses pecados é como tirar a roupa. Você
tem a responsabilidade de se afastar deles. Você entendeu? A responsabilidade com relação ao pecado é sua. O pecado quem comete é você. Eles estão em você. Você precisa aprender aquilo que a Bíblia chama de mortificação de pecado. Você tem que aprender a mortificar, encontrar os seus pecados e cravar a Bíblia nele, a espada do Espírito nos seus pecados. Porque você tem que viver a sua vida aqui sem estes pecados, pois senão você jamais crescerá na graça e no conhecimento. Por isso Pedro diz, dispam-se, retirem de vocês essas coisas. O primeiro pecado que Pedro ordena que os crentes removam de si mesmo é toda a maldade. Esse é o primeiro pecado da lista. O que é maldade? Por que esta palavra está no singular? Porque, na verdade, existem maldades. Existem inúmeros tipos de maldades. Essa é uma palavra extremamente abrangente, mas ela está no singular exatamente porque abrange todo tipo de maldade possível. Mas, em resumo, o que é maldade? Maldade é o desejo de causar mal ou causar sofrimento e dor ao meu próximo. Isso é maldade. Então, se existe em você, olha aí dentro de você, olha aí no seu coração, existe em você o desejo de se vingar de alguém, existe o desejo de você de fazer o mal a alguém, existe o desejo de você de fazer com que outro ser humano sofra, aí em você a maldade. E você precisa se despojar da maldade. Em outras versões está malícia, no lugar de maldade. O que é malícia? Malícia é habilidade de enganar. Uma pessoa maliciosa tem habilidade de enganar os outros. Isso é malícia. E se permitirmos que esse mal, da maldade, da malícia, se expresse em nosso relacionamento com outros seres humanos, o que desaparece de nós? O amor ao próximo. Lembra que ontem o próprio apóstolo Pedro disse que nós devemos amar fraternamente os irmãos e amar também até mesmo os nossos inimigos, como o Senhor Jesus ordenou no Sermão da Montanha? Mas quando há maldade em nós, quando nós agimos maldosamente ou maliciosamente, tentamos enganar alguém de alguma forma, o amor ao próximo desaparece, porque na verdade nós não amamos aquela pessoa, nós queremos o mal dela, e isso precisa ser tirado de nós. E quem é que tira isso de você? É você mesmo. Você precisa aprender a se despojar destas coisas. E Pedro diz também que o dolo precisa também ser retirado. O que é o dolo? É tudo que é enganoso. Essas coisas que as pessoas fazem para enganar as outras. Todas as formas de engano, falsidade. Pessoas que têm aqueles planos com objetivos de enganar os outros. A maledicência ou a infidelidade nos relacionamentos é considerado dolo. E o dolo, assim como a maldade, é uma manifestação de ódio contra o próximo. E esse sentimento de ódio contra o próximo precisa ser banido do coração de todo aquele que nasceu do Espírito. Amém? E estar sofrendo por algum motivo, seja ele qual for, não te torna isento disso. Não importa o teu sofrimento. Você tem que despojar a si mesmo da maldade e dolo. Esses homens estavam sofrendo. As pessoas estavam fazendo mal a eles. E eles, ao invés de desejar o mal e de pagar o mal com o mal, eles tinham que pagar o mal com amor. É assim que é um cristão. Mas há aquelas pessoas que dizem assim, olha, mas eu agi assim, eu fiz isso porque ele fez primeiro.
está sendo ímpio, assim como o ímpio é. Ah, eu fiz, mas porque fizeram primeiro. É assim que o ímpio faz. Não é assim que um filho de Deus faz. Tá certo? E Pedro vai além, diz: é preciso também se despojar de hipocrisias e invejas. O que é hipocrisia? Hipócrita é a pessoa que finge ser o que não é. É uma pessoa que finge ser crente quando na verdade não é crente. É uma pessoa de coração fingido. Isso é um hipócrita. Inveja é eu não querer que o outro tenha. Isso é inveja. É aquele sentimento maldoso. Olha, eu não tenho, mas eu também não queria que ele tivesse. Isso é inveja. Esse é um desejo maligno. Inveja é um desejo maligno. Se despojar de tudo isso, e além da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, diz também de todo tipo de maledicência ou difamação. Não é? O que é difamação? O que é difamar uma pessoa? É dizer de uma pessoa o que não é verdade quando ela não está presente. Então, todas as vezes, em qualquer circunstância que se fala de uma pessoa algo negativo e essa pessoa não está presente, você está cometendo o pecado de maledicência. Mas se você se lembra do ensino do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz claramente assim: não vos enganeis, os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Então, a maledicência é também um pecado contra o próximo. E Pedro está dizendo aqui aos cristãos perseguidos o seguinte: lutem contra. Não, Pedro não está dizendo assim, lutem contra esses pecados. Pedro diz, abandonem esses pecados para sempre. Eles precisam abandonar estes pecados para depois, e só depois, e somente depois, crescer na graça e no conhecimento. Ninguém cresce na graça, irmão, sendo maldoso, tendo dolo, sendo hipócrita, sentindo inveja, falando mal das pessoas. Ninguém cresce na graça tendo consigo esses pecados. E por que não? Porque todos esses pecados são pecados contra o próximo. São pecados contra outras pessoas. Todos esses pecados demonstram que quem os comete não ama o próximo. Na verdade, ele odeia o próximo. Porque pode alguém falar mal de quem ama? Pode alguém desejar o mal de quem ama? Isso não é possível. A pessoa fala mal de quem ela odeia. Então, quando você abre a boca para falar mal de alguém, você está demonstrando publicamente que você odeia aquela pessoa. Entendeu a gravidade aqui desses pecados? E não importa as circunstâncias. Você pode estar passando pela grande tribulação. Você não pode cometer tais pecados. Não é? Pedro diz assim: vocês devem agir assim. E assim vocês vão gozar da nova vida e de todas aquelas generosas dádivas doadas por Deus, que conduzem o cristão a uma vida de santidade e piedade. Não é? É preciso lançar fora esses pecados. Não é? Só que isso não acontece de modo passivo. Você percebeu isso? Despojando-vos. É você que arranca esses pecados de você mesmo. É você que guarda a sua língua, é você que cuida do seu coração, é você que precisa aprender a amar as pessoas. Porque aí está a própria essência da religião verdadeira. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é impossível ser um cristão se eu odeio um próximo, se eu odeio outra pessoa. Ok? Certo? Então, depois de dizer que ninguém se torna um santo de modo passivo,
Pedro, no verso 2, vai dizer que ninguém cresce para a salvação de modo passivo também. Leia o versículo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para quê? Salvação. Mas eles já não são salvos. Eles não são eleitos. Não foram regenerados. O que mais precisa para a pessoa ir para o céu? Ô, meu amigo, se você me permite, é preciso bem mais do que você está acostumado a ouvir. Para escapar do inferno, irmão, é preciso bem mais do que você está ouvindo por aí. Essa balela que você está escutando aí. É preciso bem mais. Você está entendendo que Pedro está falando para pessoas eleitas e regeneradas, nascidas de novo? E Pedro está dizendo que é indispensável que eles abandonem os pecados e desejem ardentemente o leite espiritual. Né? Como crianças recém-nascidas, Pedro usa aí a expressão. Então nós precisamos fazer uma pergunta para entender o que Pedro está dizendo. Porque Pedro diz que esses crentes perseguidos precisam desejar como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Não é? Eu preciso entender que Pedro não está escrevendo essa carta para crentes novos convertidos ou neófitos. Pedro está escrevendo essa carta para crentes experientes, crentes maduros, crentes que estavam enfrentando vários tipos diferentes de aflições, mas eles continuavam, sabe como? Exultantes em Cristo. Quem pode passar por várias provações e continuar exultante em Cristo? Só crente maduro, não é? Isso Pedro diz aí no capítulo 1, verso 6. Acompanha comigo aí. Ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estavam exultantes no meio das provações. Então nós precisamos entender por que Pedro compara estes crentes exultantes no meio de tantas aflições com bebês recém-nascidos. O que Pedro está fazendo, preste atenção, Pedro está usando uma figura de linguagem, né, para que os crentes vejam a si mesmos sempre, até mesmo os crentes mais maduros e experientes, como crianças que precisam de alimento para crescer. Quer dizer que o crescimento espiritual do cristão, ele é algo crescente, contínuo e o crente vai crescer a vida toda, vai se desenvolver a vida inteira. Né? E todo pai sabe que um bebê recém-nascido ele expressa em alto e bom som quando ele quer o alimento. Né? Todos os pais sabem disso. Se você não der o alimento para o bebê recém-nascido com regularidade, ele vai manifestar o desejo dele pelo leite. E por que que ele grita por aquele leite? Ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer progredir. No instinto dele está isso. O leite produz crescimento. E assim também, meus irmãos, deve ser conosco. Nós devemos desejar ardentemente, leia aí no verso 2, não é algo que acontece de forma passiva ou automática. É preciso empregar a minha vontade. Eu preciso desejar, mas não vagamente, não de qualquer forma, não de vez em quando. Eu preciso desejar ardentemente, como um bebê recém-nascido todo dia. Ele deseja leite. Eu preciso todo dia desejar ardentemente. É preciso o desejo deliberado por esse alimento espiritual. Não é? E do mesmo modo que o leite não chega na boca da criança sem que a criança deseje isso, a mensagem de Pedro aqui é que o crente verdadeiro, o crente genuíno, o crente eleito, convertido, salvo, perseguido, ele sabe que ele não cresce
de modo passivo. Ele precisa querer ardentemente, como Pedro diz, como uma criança recém-nascida. Veja que Pedro não diz que eles eram crianças, mas Pedro diz que eles deveriam agir como as crianças fazem. Não é? Eles deveriam desejar muito, intensamente, aquilo que faz crescer para a salvação. E o que é? Qual é esse alimento que crentes como estes, mencionados por Pedro, que estavam dispersos pelas nações da terra, desejavam ardentemente? O que é isso que Pedro chama de genuíno leite espiritual? Sobre o que Pedro está falando? Pedro está falando sobre um tipo de alimento que é genuíno, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é puro. Em terceiro lugar, esse alimento ele é espiritual. Então ele tem três qualidades. Aprenda, meu irmão, quais são as qualidades do verdadeiro leite, do genuíno leite espiritual. A palavra genuíno significa que ele não é falsificado. Então, por Pedro empregar essa palavra, significa que naquele tempo já existia o leite falsificado. Existia um alimento espiritual falsificado, falso. Parecia o verdadeiro, mas era falso. E o crente precisa aprender a discernir. Esse é o genuíno leite. Ele é puro, ou seja, ele não é misturado com nada. É puro. Não tem mistura, não há nenhum acréscimo, não se usa nada para buscar o alimento. O alimento é a própria fonte e não precisa de mais nada para ser acrescentado. E esse alimento ele é também espiritual. Essa palavra precisa de uma explicação melhor, porque em grego a palavra aí é lógicos. Inclusive na versão Almeida Corrigida Fiel, ACF, é chamado de leite racional, porque a palavra lógico, a palavra lógica em português deriva do grego lógicos, e lógica é algo que concorda com a razão. Então presta atenção, veja se você compreendeu o que foi dito aqui. Existe um tipo de alimento. Esse alimento ele precisa ser genuíno, não pode ser falsificado. Ele precisa ser puro, ele não pode ser misturado. E esse alimento ele é lógico, ele concorda com a razão. Você pode pensar e avaliar com a mente se é realmente este alimento que você está ingerindo. E esse termo racional e espiritual, nesse contexto, indica evidentemente que Pedro está se referindo aqui à palavra de Deus. Que a palavra de Deus é esse leite racional. Não é? É isso que o crente precisa para crescer. Só que o leite que uma criança, que um bebezinho recém-nascido, que uma criança recebe da mãe, entra pela boca e vai para onde? Vai para o estômago. Mas e esse leite espiritual que o crente anseia para crescer? Ele não entra pela boca. Por onde que entra o leite? Pelo ouvido. E esse leite não vai para o estômago. Por onde vai o leite? Esse leite vai para a mente e depois ele vai para o coração. Então, entenda o que Pedro está dizendo aqui. Se você, meu irmão, se deixar alimentar com algo falsificado, contaminado ou impuro, ainda que você não saiba, você vai sofrer as consequências. Então não pense que porque é um lugar, abre a Bíblia, tem lá cadeiras e tem uma placa, e estão com a Bíblia aberta ali. Não, em momento algum, imagine que por ser assim, é o genuíno leite espiritual que está sendo anunciado ali. Você tem que ter certeza, esse alimento não é falsificado.
Esse alimento é puro, ele não está contaminado com essas teologias que existem por aí, com esses pensamentos humanos. A palavra contaminada com teologias que não concordam com a Bíblia, em vez de salvar, irmãos, mata. Assim como o alimento estragado mata. Ah, mas eu não sei. Então está na hora de você correr atrás e aprender a ter discernimento, de você conhecer a Bíblia e saber, olha, o irmão está pregando sobre este assunto aqui. Eu preciso ter capacidade de saber se isso é verdade mesmo. Porque o que está em risco não é seu dinheiro, não. Se for só perder seu dinheiro, tem muita gente que perdeu o dinheiro aí, mas depois ainda foi salvo. Não é o seu dinheiro, não é a sua saúde que você vai perder. Se fosse a sua saúde, eu até diria para você não se preocupar tanto, que uma hora você vai perder menos. Mas se você tomar o leite falsificado, você vai perder a sua alma. Você vai perder a sua alma. Não é Pedro que está dizendo isso aqui, não é para gente não convertida, não. Pedro está dizendo para os eleitos e regenerados. Que eles deveriam, como crianças recém-nascidas, desejar ardentemente, não qualquer leite, mas o genuíno leite espiritual. Não é? O leite espiritual é o que faz o crente crescer. Ele entra pelo ouvido. Ele é lógico na minha mente. Eu compreendo o que a Bíblia está dizendo. Deus, ele vai falar numa linguagem que eu compreendo. Como disse certa vez C.S. Lewis, Deus não é um filósofo falando com uma lavadeira. Tem gente que pensa que Deus é um filósofo conversando com a lavadeira, falando numa linguagem que a lavadeira não vai entender. Oh, amados, Deus desceu ao nosso nível e fala conosco por sua palavra de um modo que até a pessoa mais simples consegue entender as verdades fundamentais da Bíblia. Porque ela é lógica, ela é espiritual, ela fala a alma. Não é? E é através dela que nós nos desenvolvemos. Veja aí o final do verso que ele diz. Para que, por ele, o leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o resultado de beber este leite continuamente, mas o leite genuíno, puro e não ofuscado, produzirá crescimento espiritual no crente. Vai te levar a este crescimento para a salvação. Mas lembre-se, o indivíduo já foi salvo. Ele é um eleito. Ele já foi salvo, porque ele é regenerado. Então, o que Pedro quer dizer com este crescimento para a salvação? O que ele quer dizer com isso? Vamos ler o verso 3 para entender. Ele diz assim: se é que já tendes experimentado ou provaste que o Senhor é bondoso. O apóstolo Pedro aqui no verso 3, preste atenção, está se referindo ao Salmo 34, 8. No Salmo 34, 8 está escrito assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Este crescimento para a salvação, irmãos, que Pedro está se referindo aqui, que vem por meio do genuíno leite espiritual, é o crescimento do nosso relacionamento como filhos com o nosso Pai. Quanto mais deste leite eu tomar, mais de Deus eu conhecerei. O Senhor passará a ser conhecido. E ele diz assim: se é que tendes provado ou experimentado que o Senhor é bom. O Senhor pode ser conhecido, irmãos. Deus pode ser experimentado. A salvação consiste exatamente nisso. E se nós não conhecemos Deus, é porque não crescemos na graça, no conhecimento. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Meus irmãos, ser um crente maduro não é outra coisa a não ser provar que o Senhor é bom. A essência da vida eterna é essa, é conhecer a Deus.
Você não vai ver a Deus. Mas você vai conhecê-lo. E aí está a pergunta: você conhece a Deus? Se você o conhece, você o teme. Se você teme a Deus, você teme a palavra de Deus. E se você conhece a Deus, você o ama. Né? Mas se você também conhece a Deus, você o teme. Porque ele é justo juiz. E a justiça dele é inflexível. Então, conhecer a Deus, irmãos, só se dá por meio da palavra de Deus, do genuíno leite espiritual. Você já provou que o Senhor é bom? Você já experimentou da presença de Deus? Porque aqui Pedro está falando sobre algo que é a própria essência da vida eterna. O que é a vida eterna? Como é que eu sei que eu estou vivendo a vida eterna? É comum nós cantarmos músicas, né, que dizem: eu já vivo a eternidade, eu já estou vivendo a eternidade aqui. E isso é verdade, quando você conhece a Deus. Mas eu quero levar vocês para um versículo. Deixa a fitinha aqui em João, em 1 Pedro 2, 3. 1 Pedro capítulo 2, passa a fita da sua Bíblia e vai lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Ouça a voz de Jesus. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Então Jesus diz que a vida eterna consiste em quê? Provar. Né? A palavra conhecer aí em grego é ginosco. A vida eterna é esta, que vocês percebam, que vocês sintam, que vocês provem, que vocês experimentem a ti, único Deus verdadeiro. Meu irmão, se você não experimenta esta comunhão com Deus, talvez você seja como aquele exemplo que eu citei no início. Uma planta seca, sem vida. Porque a vida eterna consiste nisso, irmãos. Vida eterna, salvação, não é dançar, não é pular, não é gritar, nem é cantar e nem pregar. Todas essas coisas, né, algumas delas, pelo menos, fazem parte do cristianismo, da fé. Mas qual é o resultado, meus irmãos, de despojar do pecado e desejar ardentemente o leite espiritual? É experimentar toda a bondade de Deus. É experimentar a companhia de Deus. Você se recorda do jardim do Éden? Como Adão, antes do pecado, gostava da companhia de Deus. Adão e Eva não viam a hora de Deus no fim da tarde, na viração do dia, ir lá, os verbos hebraicos ali dão a ideia de que Deus ia continuamente lá no jardim, e eles então iam lá para quê? Eles iam lá para sentir a Deus, para provar a Deus, para experimentar a Deus. E esse era o momento mais gostoso, mais prazeroso, mais abençoador que eles tiveram. Mas o que foi que tirou isso deles? O pecado. Por isso agora o caminho é inverso, irmãos. Você sabe como é que é o caminho de você ir agora a Deus? Primeiro você deixa o pecado, irmão. Se despoja de todo pecado, porque Deus é santo. Deus não tem comunhão com quem vive no pecado. Deus é luz e nele não existe treva alguma. Então abandone toda a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, toda sorte de maledicência, guarde a sua língua dentro da boca. E aprenda e deseje aprender de Deus em sua palavra. E você vai então viver aquilo que Jesus Cristo anunciou aqui. A vida eterna é esta, irmãos. Eu já vivo a eternidade, então eu percebo, eu sinto, eu provo, eu experimento diariamente a presença de Deus. Louvado seja Deus, que dá
uma tão grande bênção assim a vida dos homens. Mas essa intimidade com Deus, essa experiência com o Senhor, provar que o Senhor é bom, é o resultado de despir-se do pecado, acompanhado de um intenso desejo do leite genuíno espiritual. Talvez você já tenha se afastado do pecado, mas você esteja se alimentando de um leite contaminado, se contaminando, se alimentando de um leite não genuíno, mas misturado com teologia ou com as ideias dos homens. Você só vai experimentar a vida eterna tal como Cristo anunciou, quando você se afasta de tudo isso e se apega ao Senhor. Muita gente se considera cristã hoje em dia, mas elas mostram em sua vida diária que elas não conhecem a Deus. E como é que você sabe que um crente não conhece a Deus? Porque ele não se afasta do pecado. Os pecados da maldade contra o próximo. Ela não tem amor ao próximo. Ela não gosta das pessoas. Hoje nós vemos uma coisa que é horrível. As pessoas mais preocupadas com cães do que com o próximo. De onde pode vir uma coisa maluca dessa, se não da mente do diabo? Isso é algo diabólico, irmãos, maligno, que faz com que as pessoas concentrem todo o seu afeto, todo o seu amor, toda a sua alegria em animais. Ao invés de amar a Deus e ao próximo como ele mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Se você se encontra numa situação dessa, você tem que se afastar do pecado e amar o teu próximo. Não. Deus se aproximará de você. Você deve conhecer, sentir, provar, experimentar a companhia de Deus. E é um sinal, esse é um sinal inequívoco que a sua alma vai ter. Que você está progredindo. Você sabe por quê? Porque quanto mais você sente a companhia de Deus, quanto mais de Deus você quer, quando você está num culto, você não está preocupado com mais ninguém, senão com Deus. Isso é um sinal que a sua alma está evoluindo, que há vida eterna em você e que você está crescendo cada vez mais. Por isso eu concluo dizendo o seguinte: todo cristão genuíno deseja ardentemente a palavra genuína, porque é ela que nos faz crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que é ser um crente maduro, meus irmãos. Só que há algo que eu gostaria de ensinar aos irmãos aqui. Nós temos sentidos naturais, olhos, ouvidos, tato, olfato, né? E esses sentidos naturais nos tornam aptos a conhecer as pessoas aqui. Né? Você pode tocar as pessoas, você pode beijar as pessoas, você pode abraçar as pessoas, você pode conversar com as pessoas. Então, esses sentidos naturais nos foram dados para quê? Além de vivermos neste mundo, conhecermos pessoas. Ok? Essa é a razão de nós termos os sentidos que temos, só que os sentidos naturais. Mas as pessoas que foram regeneradas, os eleitos e regenerados por Deus, receberam também sentidos espirituais. E esses sentidos espirituais têm uma outra função. Esses sentidos espirituais nos tornam aptos a conhecer a Deus. Por isso que um crente ele deseja muito do leite espiritual, porque é por aqui que nós conhecemos. E é pela palavra que nós amadurecemos e aperfeiçoamos a nossa comunhão com Deus e com Jesus. Isso que é maturidade cristã, irmãos. Isso é que é ser um crente maduro. Essa é a própria essência da vida eterna. Porque será essa a nossa bendita ocupação na eternidade.
Sabe o que você vai fazer na eternidade? Conhecer a Ti, ó único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Daqui 1 trilhão de anos na eternidade, você sequer conheceu 1% da personalidade de Deus. Daqui 100 trilhões de anos, você ainda não vai conhecer Deus em sua totalidade. Deus é o ser mais magnífico, mais glorioso, mais desejável de se conhecer. Por isso que há pessoas que o conhecem que não sentem falta da companhia de seres humanos. Porque a companhia de Deus para ele é suficiente. Sabe para que ele quer ser humano? Para pregar o evangelho para eles. Mas a companhia de Deus para ele é suficiente. Ele, com a Bíblia, em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, ele está em casa, porque ele está na presença de Deus. E é isso que irá fazer para sempre. Por isso, amados, em uma época como a nossa, é indispensável você considerar o que Pedro diz. Pedro diz que existe um crescimento para a salvação. E não há evidência melhor para mim e para a sua vida, para a saúde da minha e da sua alma, senão sabermos que estamos crescendo na graça para a salvação, porque estamos continuamente nos alimentando do genuíno leite espiritual. Louvado seja Deus. E que assim nós possamos continuar, irmãos, por toda a nossa jornada terrena. E quando nós encerrarmos nossa curta jornada terrena, aí sim nós poderemos ver Deus. Hoje podemos experimentá-lo, podemos sentir sua presença, podemos ter a companhia de Deus, porém não podemos vê-lo nem tocá-lo. Porém, na eternidade, quando esse mundo de matéria passar e nós formos lançados na eternidade, aí verdadeiramente veremos a Deus e habitaremos para sempre com Deus e com Cristo. Louvado seja o Senhor. E essa é a vida eterna. Conhecer a Deus e a Ti. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos e faça essa pergunta a você. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, você já experimentou? Você já provou e viu a bondade de Deus? Alguma vez na sua vida você já sentiu a presença de Deus? Puxa, eu me lembro de um culto muito abençoado, em que haviam 4 pessoas. E esse culto foi feito debaixo de um pé de manga, numa casa muito simples. Mas ali eu senti, e as pessoas que estavam ali sentiram algo que muito pouca gente sente. Todos ali sentiram a presença de Deus. Se você não está sentindo a presença de Deus, é porque você está muito perto do pecado. Se você não está sentindo a presença de Deus, é porque você não se despojou da maldade, do dolo, da hipocrisia, da maledicência. Se despoje de tudo, se lance para perto de Deus e Deus virá para perto de você. Santo Deus, nos reclinamos, Senhor, diante da tua presença e adoramos ao único Deus verdadeiro, ao Senhor que enviou seu Filho para morrer naquela amarga cruz por causa dos nossos pecados. Ó bendito e eterno Pai, ao Senhor rendemos toda a glória, pois, Senhor, por nossa própria natureza deveríamos viver neste mundo, sem nunca percebermos a tua divindade, a vida que há em ti, Senhor, nunca experimentarmos da tua presença. Porém, foi do teu agrado, ó bendito, dar-nos, Senhor, conhecimento destas coisas. Falar conosco em tua palavra em termos que nós conseguiríamos entender. Nos ajude, Senhor.
Retira o véu dos corações. Senhor, aqueles que estão cegos possam recobrar a visão. Aqueles que estão com o coração endurecido, meu Pai, possam receber corações novos. Senhor, e que haja verdadeiro avivamento nas nossas almas, verdadeiro avivamento dentro dos nossos quartos de oração, verdadeiro avivamento nas nossas reuniões, verdadeiro avivamento, Senhor, pelas ruas das cidades que moramos, porque sabemos, Senhor, que Tu és Deus e ao Senhor adoramos e a Ti somente servimos. Por isso, toda glória, honra e louvor sejam dadas a Ti agora e na eternidade. Amém.